Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo dos céus que possa nos salvar. Outro nome. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 19 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Qual a função, o propósito da lei? A lei veio, diz Paulo, por causa das transgressões já cometidas, já vividas por todos os seres humanos. O apóstolo Paulo, de forma contundente, diz que a lei foi ordenada por causa das transgressões, isto é, para que o pecado que já existia pudesse ser devidamente avaliado como um insulto contra a santidade de Deus. E não somente isso, mas segundo ele, a lei deu vida ao pecado e matou o pecador, deixando-o completamente sem esperança. Porque a lei dizia o que devia fazer, mas não concedia perdão totalmente. Paulo acrescenta ainda que a lei encerrou a todos, sem exceção, debaixo do pecado, para que Deus pudesse usar de misericórdia com todos por intermédio do descendente de Abraão, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, a quem a promessa havia sido feita anteriormente. Assim, vale a pena lembrar que a lei, diz Paulo em Romanos, é santa, justa e boa. Então, o problema não está na lei, está em Romanos 7,12. Está assim no ser humano, que sabe o que deve fazer, mas não faz. Porque a lei mostra o caminho de como agradar a Deus, mas o ser humano faz o contrário daquilo que a lei pede. Então a lei, ela coloca em evidência a rebeldia e as transgressões do ser humano. Por isso diz que Deus encerrou, colocou todos, judeus, gentios, todas as pessoas, debaixo do pecado, para tornar o homem consciente da misericórdia
de Deus. E sem a misericórdia de Deus, nenhum de nós teríamos acesso a Ele. Mas por isso que o importante aqui é a gente perceber que a lei ela veio por causa das transgressões, mas veio também para demonstrar a necessidade da graça e misericórdia divina. Ao encerrar tudo debaixo do pecado, a lei cumpria a sua verdadeira função, pois dessa forma, todo homem consciente jamais tentaria justificar-se pelas obras da lei, já que a própria lei o havia encerrado ou colocado debaixo do pecado. O homem está preso sem a graça divina, pois não consegue cumprir a lei. Por isso Paulo declara: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 32. Outra função da lei é cumprida na ilustração que o apóstolo Paulo faz entre a lei e a promessa, no verso 23, quando ele diz que antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, o poder da lei, nela encerrados, quer dizer presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então a lei funcionou como um carcereiro, mantendo presos todos os que estavam debaixo dela, até que viesse a fé. Isso significa que, mediante essas palavras, todos quantos queriam se justificar pela lei estavam presos na própria lei, pois na lei não encontravam meios de se livrarem completamente do pecado. O apóstolo deixou claro nesta epístola que a fé já veio e que não há razão para continuarmos presos, pois a fé em Cristo é a autoridade máxima para nos pôr em liberdade. Mas os que antes estavam presos e reconheceram e conheceram a verdade, foram postos em liberdade. Quando Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma função da lei é descrita no verso 24, quando Paulo diz: assim a lei foi o nosso tutor, ou como diz outra versão, o aio, que nos conduziu a Cristo. Então a lei serviu de tutor ou aio, que significa guia, auxiliar, pedagogo, aquele que nos conduz. E isso no mundo antigo, para quem compreende a figura, sabe que no mundo antigo era um escravo de confiança da família, encarregado de tomar conta do menino, dos 6 aos 16 anos de idade. E tinha como principal função levá-lo para a escola e trazê-lo de volta para casa e supervisionar a sua conduta. Porém, ao entregar o menino ao mestre na escola, terminava a sua responsabilidade. E da mesma forma, ao trazê-lo de volta para casa, entregando-o aos pais, terminava a sua responsabilidade. Essa foi a função da lei, que ao nos entregar a Cristo, cumpriu a sua função, a sua responsabilidade. A lei, tal como o aio, tal como um tutor, tal como um pedagogo, nos conduziu a Cristo, o nosso mestre, o nosso Senhor, que ao mesmo tempo é o Filho unigênito do Pai, o qual nos adotou na nobre família divina e, portanto, não temos mais
nenhum tipo de relação com o aio ou o pedagogo ou o tutor que nos conduziu ao nosso mestre. A sua missão já foi cumprida, a sua responsabilidade já foi completada. Quando reconhecemos nossas transgressões, estamos reconhecendo a necessidade da graça e misericórdia divinas em nossa vida. Assim, reconhecemos que fomos libertos do sistema antigo, que teve como propósito primordial nos conduzir a Cristo. E livres da lei, agora vivemos na graça, justificados pela fé. Temos como tutor e guia Cristo e ninguém mais, que como Salvador nos dá acesso ao Pai. E como Senhor nos diz como devemos viver a nova vida, libertos, não para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos salvou. Que Deus te abençoe. Não há dado a nós debaixo dos céus que possa nos salvar.